Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. O relatório de UAP recebeu vários tipos de reações do público. Alguns ficaram surpresos com a admissão do governo de que não conseguia explicar tantos objetos não identificados vistos nos céus, enquanto outros acharam que o relatório não continha nada de concreto. Mas para os investigadores de ufologia, o relatório representou a validação esperada há tanto tempo. Você acha que eles vieram com esta declaração assim do nada, sem querer nada? Não, isso tudo foi muito calculado. Houve uma deliberação por trás de tal comunicado. Há uma longa lista de relatos que o governo americano atribuiu aos OVNIs e muitos deles mostram evidências dramáticas de discos voadores. Ainda assim, a conclusão era de que tudo não passava de fraudes, interpretações errôneas de fenômenos naturais. Este é o histórico do estudo do governo americano sobre OVNIs. Nos tempos modernos, existe a ideia de que há um pequeno e seleto grupo de pessoas que está encobrindo a verdade do resto da sociedade. Os alienígenas têm visitado a Terra, mas ninguém pode saber disto. Eu tenho mais esperança. Não mudou o relacionamento perigoso que eu tenho com vários informantes que acreditem em mim. As informações concretas, não só sobre um tipo de não-humano. Existem muitos. Essa é a parte que continua me fascinando. O Observatório do Vaticano em Mount Graham é bem próximo a San Francisco Peaks, uma montanha sagrada para as tribos Hopi e Zuni, pois é para onde os seres dos céus vêm e vão. Acho bem interessante o Vaticano ter um observatório exatamente neste local sagrado e essencial, também conhecido como um corredor de atividades OVNI. Tudo o que temos a fazer é abrir os olhos, e aí fica claro que estamos sendo visitados e que o Vaticano sabe disto. O Vaticano não tem uma postura específica sobre a vida extraterrestre. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, a Igreja reagiria como reage face a qualquer informação. Estamos realizando todo tipo de pesquisa em vários setores dos céus, desde aqui perto, nos planetas ao redor, no nosso sistema solar, atravessando a nossa galáxia, nas galáxias vizinhas e no universo como um todo. O que há para se aprender? Seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. Quando se é o Vaticano ou um governo e se tem a informação de que há outra vida no universo, será forçado a expor isto a todo o público através de declarações consistentes com a visão católica do divino. O relatório de UAP, publicado em junho de 2021, foi revolucionário para o mundo da ufologia, porque pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos publicou uma declaração em que abordava toda a questão da ufologia. E a conclusão é que o governo dos Estados Unidos sabe do que nossos adversários são capazes. E nesse relatório é afirmado que não são eles. Las Vegas, 1995. O repórter da TV local George Knapp, famoso em Nevada por causa de sua investigação da base da Força Aérea Ultra Secreta Área 51,
passou anos discutindo OVNIs com o poderoso senador de Nevada, Harry Reid. O senador Reid tem interesse em questões de segurança nacional, base aérea de Nellis, Área 51. Então falei para ele, eu acho que existe alguma coisa de verdade aqui, e é real. Então a gente manteve uma conversa secreta sobre OVNIs que durou 30 anos. Em 1995, Knapp convidou Reid para uma reunião organizada por outro residente poderoso de Nevada, com interesse de longa data nesse tópico. O magnata da hotelaria e bilionário aeroespacial Robert Bigelow. Bigelow tinha recentemente fundado o Instituto Nacional de Ciência da Descoberta, uma organização de pesquisa financiada particularmente e criada para investigar ciência marginal e fenômenos ufológicos. Falei para Reid, eu acho que você deveria ir lá. Ele foi na reunião seguinte daquele ano e ficou surpreso e foi fisgado, mas o elo que formou com Bigelow naquele momento se tornou crítico para tudo que se desenrolou mais tarde. Em 2007, com a ajuda de Reid, Bigelow conseguiu 22 milhões de dólares do Departamento de Defesa para financiar o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ou AATIP, uma iniciativa que investigou relatórios de veículos aéreos anômalos. Eles conseguiram criar esse programa no Pentágono. Era um programa totalmente secreto. Um tipo de programa negro, como dizem. Então, conseguiram os fundos e o Pentágono conseguiu pôr em ação. E eu acho que foi um divisor de águas. As autoridades do Pentágono escolheram o ex-agente especial de contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos, Luiz Elizondo, para gerir o programa secreto AATIP. Lou Elizondo ficou sendo o responsável. Ele supervisionava um grupo pequeno de pessoas em diferentes partes do Pentágono. Eles trocavam informações, faziam o que podiam e tentavam ser discretos. Algumas pessoas do Pentágono sabiam o que eles faziam, mas não era todo mundo. O Elizondo tocou a AATIP por mais ou menos 7 anos com o financiamento do senador Harry Reid de Nevada. E ninguém sabia nada sobre isso. Quando Elizondo investigou os arquivos secretos do governo, ele se convenceu de que os OVNIs podiam representar uma grande ameaça à segurança nacional. Mas, para sua frustração, ninguém deu ouvidos a ele. Lou descobriu que as forças dentro do Pentágono não estavam levando isso a sério e estavam talvez rejeitando, encobertando e talvez suprimindo informações sobre OVNIs por vários motivos. E Lou não suportou o fato de que, internamente no Pentágono, isso não era levado a sério. Em outubro de 2017, Luiz Elizondo se demitiu do AATIP, depois que as autoridades do Pentágono recusaram apresentar as descobertas dele ao ministro da Defesa, James Mattis. Eu vi coisas demais. Falei com muitas pessoas. Tenho muitos relatórios e sei que isso é real e eu não posso, em sã consciência, fechar meus olhos para isso. Eu tive que largar o trabalho que eu adorava para passar essa mensagem. Ao mesmo tempo em que Elizondo saiu do Pentágono, Tom DeLonge formou um grupo denominado To The Stars Academy para coletar e estudar informações sobre fenômenos aéreos não identificados. Tom DeLonge reuniu uma equipe extraordinária de pessoas que tiveram envolvimento com o governo, a comunidade de inteligência, a comunidade aeroespacial e, principalmente, tecnologias de ponta. O Elizondo quase que imediatamente foi trabalhar com Tom DeLonge e a nova empresa To The Stars, uma empresa que tinha como objetivo tentar descobrir respostas para os fenômenos ufológicos. Isso pareceu ser um perfeito golpe de sorte. Com o acréscimo de Elizondo, To Stars Academy teve, então, acesso sem precedentes à inteligência do governo sobre fenômenos aéreos não identificados. O que os ex-chefes de Elizondo no Exército não sabiam é que ele não saiu do serviço no governo de mãos vazias. Ele pegou provas extraordinárias de OVNIs em vídeo. Washington, D.C., outubro de 2017. Depois que Luiz Elizondo renunciou seu cargo no AATIP e saiu do Pentágono, ele compartilhou 3 vídeos desclassificados
gravados por pilotos da Marinha, com seus novos colegas da To The Stars Academy. O primeiro objeto, conhecido como Tic Tac, foi pego no radar em 2004 no USS Nimitz, a uma altitude de 24.400 metros. Quando os caças da Marinha se aproximaram do objeto, ele desceu para a superfície da água em segundos. Nós não temos essa capacidade de descer 24.400 metros em segundos, atingindo a velocidade de Mach 20. Então agora sabemos que existe algum tipo de sistema de propulsão que excede a capacidade dos nossos foguetes. O aviador naval capitão-tenente Chad Underwood recebeu ordem para perseguir o objeto com seu caça F-18 equipado com um sistema de vídeo sofisticado. O objeto não tinha nenhum traço característico e por isso eu apelidei ele de Tic Tac. Porque parecia um Tic Tac, não tinha asas, nenhum método de propulsão e no nosso módulo infravermelho nós rastreamos apenas calor. Normalmente a gente vê o gás de escape do motor saindo de uma das extremidades da aeronave, mas eu não vi nada disso. O objeto mudava de altitude, de velocidade e de outras coisas que a minha câmera e o meu radar tinham dificuldade de rastrear. E depois, no fim do encontro, nós vimos ele disparar à esquerda da minha câmera. E foi quando eu falei, uau, o que foi isso aí? Os outros dois vídeos que Elizondo mostrou para seus colegas da To The Stars Academy eram igualmente chocantes. Conhecido como Gimbal e Go Fast, os dois vídeos foram gravados por caças da Marinha do USS Theodore Roosevelt, perto da costa da Flórida, em 2015. Os três vídeos mostram objetos se movendo de maneira que desafia as leis conhecidas da física. Esses objetos conseguem zigue-zaguear sem dificuldade, desafiando as leis conhecidas da aerodinâmica. Sem dificuldade, esses objetos podem acelerar até 20 vezes a velocidade do som. Eles não têm meios visíveis de propulsão. Então, o que poderia ser? Bom, a resposta direta é: nós não sabemos. Os fenômenos tinham características de voo incomuns, vetores e velocidades incomuns. Era capaz de pairar e se mover. Olha essa coisa, cara. Tá girando. A probabilidade de os chineses ou os russos ou qualquer outro povo ter esse tipo de capacidade e nós não sabermos é muito pequena. Como chefe do AATIP, Elizondo conseguiu desclassificar os vídeos, mas eles nunca foram divulgados para o público. Seu envolvimento com a To The Stars Academy proporcionou uma nova oportunidade para compartilhar essa informação importante coletada no Pentágono. O objetivo da To The Stars era elucidar tudo isso e revelar a verdade. Que o governo sabe desses fenômenos aéreos não identificados que apresentam uma tecnologia inexistente em termos da produção humana. Para o crédito da To The Stars, ela juntou Lou Elizondo e Chris Mellon, funcionário do Departamento de Defesa e fonte interna da inteligência do Senado. E aí, eles procuraram o New York Times com essa história sensacional sobre o interesse do governo norte-americano em investigar OVNIs. Chris Mellon arranjou uma reunião com Leslie Kean, autora best-seller, que passou anos tentando chamar a atenção da mídia convencional para os OVNIs. Mellon e Elizondo revelaram para Kean a existência do programa secreto AATIP e prometeram para ela acesso aos vídeos se ela conseguisse divulgar a história no New York Times. Leslie Kean tem muitas conexões políticas. Seu tio, Thomas Kean, foi governador de Nova Jersey e comandou a comissão do 11 de setembro. Isso tudo nos passa a ideia da rede importante de contatos políticos da Leslie. Então, quando a Leslie foi procurada por Lou Elizondo e Chris Mellon, ela se juntou com Ralph Blumenthal, repórter veterano do New York Times, e Helene Cooper, também do Times. Ralph Blumenthal conheceu Leslie Kean enquanto trabalhava no seu livro The Believer, uma biografia sobre o pesquisador de abduções alienígenas Dr. John Mack. Ao ficar sabendo do programa AATIP, Ralph se entusiasmou para ajudar a divulgar a história. Era evidentemente uma grande história para o New York Times. Uma unidade secreta do Pentágono investigando OVNIs depois
de o governo ter supostamente ignorado o fenômeno, mas é claro que nunca o ignorou. Blumenthal apresentou a história diretamente para o editor-chefe do New York Times, Jim Backey. E em dezembro de 2017, Leslie Kean, Rolf Blumenthal e Helene Cooper, com a reportagem revolucionária sobre o misterioso programa ufológico do Pentágono, saiu na capa da edição online do New York Times. A gente divulgou com todas as letras as pessoas envolvidas nisso. Estava lá tudo registrado, todos os documentos. Então foi algo inigualável. Tínhamos vídeos da Marinha que pudemos colocar no site do Times. E eles tiveram mais visualizações do que quase tudo na história do Times. Foi um ponto de virada nos Estados Unidos, porque o New York Times sempre afirmou que é o guardião da verdade. E aí, de repente, o New York Times estava noticiando OVNIs. Isso realmente mostra que os OVNIs, o estudo e a investigação ufológica se popularizaram. E, de repente, desde 2017, essas histórias de OVNIs foram parar na capa dos jornais do mundo todo. E eu acho que isso mostra claramente quanto o paradigma mudou nesses últimos 25 anos. E, para pessoas como eu, isso é incrível. Surpreso pelas revelações do AATIP e os vídeos vazados, o Congresso exigiu relatórios obrigando as comunidades de inteligências a dar respostas. De repente, relatórios sobre OVNIs viraram a sensação na colina do Capitólio. Relatórios para o Comitê dos Serviços Armados, o Comitê de Inteligência. Todo mundo no Congresso quer levar isso a sério. A mídia deu cobertura política, dizendo que é uma história legítima. Então temos gente como Marco Rubio e o senador Warner que falam para todos os repórteres: estamos investigando, é um mistério legítimo mesmo. Tem objetos sobrevoando instalações militares, exercícios militares e outros lugares também. E a gente não sabe o que é. Se existem objetos sobrevoando instalações militares, pode ser uma ameaça à segurança. Eu acho que vamos ter mais audiências. E eu acho que vamos ver que podemos ter essas conversas publicamente, de um modo que não vai ser ridicularizado ou desprezado. Eu acho que é extremamente importante. Depois de 70 anos de tabu, desde o incidente de 1947 em Roswell, Novo México, o estudo de OVNIs finalmente ganhou aceitação popular. Mas o exército americano está preparado para compartilhar tudo o que sabe? Ou será que ainda existem forças dentro do Pentágono que vão fazer de tudo para proteger seus segredos? Washington DC, junho de 2019. Em consequência às revelações do New York Times sobre o AATIP e aos vídeos bombásticos da Marinha, os comitês dos Serviços Armados da Câmara e do Senado começaram a inquirir os pilotos que alegavam ter testemunhado o APIS em missões de treinamento. Começou com relatórios a portas fechadas com os membros sêniores, os pilotos David Fravor e Alex Dietrich e outras pessoas, Chad Underwood, Ryan Graves, começaram a ser levadas à colina do Capitólio e contaram suas histórias. Esse objeto de repente mudou de direção. Ele acelerou rapidamente de um jeito que eu nunca vi. Eles são dignos de confiança, eles têm peso, não são ufólogos malucos. Nós conseguimos registrar visualmente o que descrevemos como um tic-tac, que estava se movendo muito rápido. Eles contam histórias sobre encontros com naves estranhas, que têm tecnologias muito mais avançadas. Fizemos exercícios ao longo da costa leste e esses objetos apareceram pra gente. O ato de ficar de lado e não fazer curva não é natural de uma aeronave. Os membros sêniores ficaram impressionados. Contaram para os membros eleitos do Congresso. Tudo mudou. Eu nunca pensei que veria isso na minha vida e agora está se desdobrando diante dos meus olhos. E vai continuar. O Pentágono tinha que responder. Talvez agora seja difícil para o Pentágono negar tudo como ele normalmente fazia. Em agosto de 2020, em um raro exemplo de transparência, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que o trabalho que Luiz Elizondo supervisionou no AATIP, de análise e catalogação de UAPs, ainda está sendo desenvolvido em um novo programa denominado Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Naquele mesmo verão,
o Comitê de Inteligência do senador Marco Rubio redigiu a medida que dava ao Pentágono 180 dias para publicar o que as agências governamentais sabiam sobre os UAPs. O Comitê de Inteligência do Senado colocou numa lei de 2021, nós queremos um relatório sobre o UAP. Então todo o fôlego disso tudo é o fato de que nós precisamos fazer alguma coisa. Temos que levar isso a sério. A lei foi aprovada e assinada pelo presidente e teve início a contagem dos 180 dias. Mas, curiosamente, enquanto isso acontecia, os funcionários de alto escalão do Pentágono atacavam a credibilidade de Luiz Elizondo e alegavam que ele não tinha nada a ver com a ATIP. O Pentágono lançou uma campanha difamatória contra Elizondo, chamando ele de maluco. No dia 3 de maio de 2021, Lou Elizondo protocolou uma reclamação de 64 páginas no gabinete do inspetor-geral. Equivale à polícia de alto escalão do Departamento de Justiça. Ainda existem focos de resistência no Pentágono que tentam censurar ou abafar esse tema. Isso deve ser corrigido, e sim, eu adoraria se eles também corrigissem o registro sobre mim, mas isso é menos importante do que não consertar o registro geral sobre esse tema. Agora temos um movimento, depois de todos esses anos, para começar a divulgar esse segredo, ainda que timidamente. Nós vamos ter claramente uma facção poderosa de pessoas que vão fazer tudo o que for possível para impedir esses esforços. E se isso significa difamar pessoas boas, com boas reputações, então que seja, é guerra. Pesquisadores sugerem que esforços para negar o testemunho de informantes sobre a existência de OVNIs persistem desde a Segunda Guerra Mundial e citam as reações do governo a inúmeras revelações bombásticas. Os informantes, de certa forma, são os heróis mais corajosos dos séculos 20 e 21 porque eram seres humanos decentes contratados para fazer ciência. E depois acabaram se metendo em uma camisa de força. Camisa de força da política geral e da política do Departamento de Defesa. Todas as agências de inteligências e grupos militares querem o controle de tudo o que é dito. Isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. Em 1958, depois de pesquisar OVNIs, com a ajuda de seus contatos no Pentágono, o piloto aposentado dos fuzileiros navais, Major Donald K. Hu, participou ao vivo do programa de televisão chamado The Armstrong Circle Theater, para relatar sua conclusão de que os extraterrestres estavam, de fato, visitando a Terra. Mas, misteriosamente, quando ele estava prestes a fazer sua declaração, o som foi cortado. Se houver audiências abertas, eu acho que será provado, além de qualquer dúvida, Em 1989, quando o físico Bob Lazar alegou que foi contratado para fazer a engenharia reversa de uma aeronave alienígena em uma base militar ultra-secreta chamada Área 51, as autoridades do governo negaram até a existência da base. Essa declaração falsa foi desmentida 14 anos depois. Podemos ouvir a história do Bob Lazar e achar essa história absurda. Mas ao ouvir as pessoas de dentro do Pentágono falando que recuperaram materiais e a nave, aí temos que rever a história do Bob Lazar e perceber que ele estava falando a verdade. Em 1997, o coronel aposentado do exército americano Philip J. Corso publicou O Dia Seguinte a Roswell, no qual confirma que uma nave extraterrena, de fato, caiu no deserto do Novo México. O livro foi recebido com negações semelhantes do Pentágono. O livro inteiro do Coronel Corso é sobre provas físicas, onde foi o fato de que havia políticas de negacionismo, era tudo proibido. Quando o Pentágono tentou difamar Elizondo em 2020, muitos acharam que fosse a política de sempre e que o relatório sobre OVNIs do governo mais uma vez provaria ser um esforço para ridicularizar em vez de revelar. Mas, para a surpresa de muitos, tem a esperança de que isso leve a uma reexaminação oficial dos incidentes de OVNIs mais conhecidos que foram descartados anteriormente. O inspetor-geral concordou de imediato em investigar a reclamação de Elizondo.
Era possível que o inspetor-geral investigasse e encontrasse provas sobre o que aconteceu em Roswell, o que aconteceu com o Major T. Howe e o que aconteceu com Bob Lazar. Todas essas perguntas sob juramento seriam feitas pelos funcionários do Pentágono e o público ficaria sabendo também. Quando a investigação do inspetor-geral estava para começar, faltava um mês para a divulgação do relatório do governo sobre OVNIs. E à medida que a expectativa crescia, mais provas inéditas bombásticas vieram à tona. Olha, mergulhou. Uou, ele mergulhou. Maio de 2021. Faltando poucas semanas para a divulgação do tão esperado relatório do governo sobre OVNIs, o repórter veterano George Knapp e o cineasta Jeremy Corbell soltaram outra bomba. A gravação inédita de encontros de navios de combate da Marinha com o WAPS. Eram vídeos e fotos vazados da verdadeira força-tarefa de fenômenos aéreos do Pentágono. Um deles mostrou um objeto com formato de pirâmide pairando sobre o USS Russell, na costa oeste. E não era só uma pirâmide, parecia ser um enxame desses objetos. Eram triangulares, pelo ângulo de observação. Mas tinham um formato de pirâmide, na verdade. Outros vídeos vazados foram gravados a bordo do USS Omaha, parte do mesmo grupo de porta-aviões do USS Russell. Incluem imagens gravadas por celular. Nossa, caramba, tá muito rápido. Cara, que louco isso. Assim também por câmeras térmicas e um vídeo dos objetos pegos no radar. Temos o que é conhecido como FLIR, que significa câmera com sensor infravermelho. Temos dados de radar também. E tem um vídeo que foi gravado pelos funcionários da Marinha no deck, olhando para esses objetos. Então temos 3 tipos diferentes de imagens. Um vídeo parecia mostrar um único objeto redondo, sobrevoando a água, e fazendo em seguida um mergulho controlado no oceano. Dá até para ouvir no CIC, que significa Centro de Informações de Combate. O choque e a surpresa. Nossa, tá se aproximando. Das pessoas vendo o objeto mergulhando na água. Olha, mergulhou. Uou, ele mergulhou. Esses objetos, pelo visto, conseguem voar pela atmosfera a velocidades que excedem as conhecidas dos nossos projéteis. E eles podem mergulhar, excedendo a pressão que normalmente destruiria o casco de um projétil. Em outras palavras, esses objetos são muito superiores aos nossos, porque podem ir para o espaço sideral, voar pela atmosfera e até mergulhar no oceano. Céticos afirmaram de imediato que os vídeos eram luz refratada, ou balões meteorológicos errantes, ou até falsos. Mas os céticos receberam um duro golpe quando o Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos. No mundo da ufologia, tudo é conspiração. Então, quando publicamos essas imagens, recebemos desinformações do governo. Essa é a hipótese. São falsos. O mesmo tipo de acusações foi levantado contra as imagens divulgadas por Lou Elizondo no New York Times em 2017. O mesmo tipo de ataque. De pessoas que simplesmente não querem que seja verdade, não querem que sejam coisas genuinamente desconhecidas. Então nós publicamos, comprovamos, e dane-se se o Pentágono não tivesse dito, são reais. São legítimas. A NASA anunciou recentemente uma grande descoberta. Descobertas que decidiram manter em segredo. E nos fazem imaginar em qual outra tecnologia secreta as Forças Armadas americanas estariam trabalhando agora. E poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? O chamado Orçamento Negro das Forças Armadas dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. A mídia do Estado iraniano declara que é uma prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo. E pode ser obra de uma antiga civilização interestelar chamada Anunnaki. Dizem que a tecnologia deles faz parte de estruturas que nós conhecemos bem hoje, como as pirâmides. Os Anunnaki apareceram nas antigas tradições dos sumérios e babilônios há mais de 3.000 anos. Um dos aspectos mais fascinantes de tudo isso foi a rapidez com que o Departamento de Defesa confirmou a autenticidade do material. No curso normal das coisas, a política é ou ridicularizar ou se recusar a comentar.
Isso suscita a pergunta. Esse material foi divulgado com a aprovação tácita de alguém do governo, ou pelo menos uma facção do governo, o exército, a comunidade de inteligência? A reação foi enorme quando falamos disso. A mídia convencional começou a falar quase que de imediato, então virou uma sensação que culminou com a contagem regressiva do relatório. O meu plano, pessoal, era botar fogo. Era fornecer novos dados e provas e dados corroborativos que mostram que estamos tendo contato com uma tecnologia de origem desconhecida. E por trás dessa tecnologia está uma inteligência. Um pouco de pressão não é a pior coisa se você quiser que o governo dos Estados Unidos fale abertamente sobre um tema que é abafado há mais de 70, 80 anos. Faltando poucas semanas para acabar o prazo, a especulação alcançou níveis absurdos. O relatório final seria encobertado, como muitos da comunidade ufológica previam? Ou será que conteria revelações chocantes? Washington, D.C., 25 de junho de 2021. A Força-Tarefa de UAP do Pentágono, com o gabinete do diretor da Inteligência Nacional, enviou ao Congresso o tão aguardado relatório. Intitulado Avaliação Preliminar, Fenômenos Aéreos Não Identificados, o relatório de 9 páginas é o relato mais direto e importante do governo dos Estados Unidos sobre os UAPs. A conclusão é que dos 144 encontros relatados, apenas um UAP foi identificado como um balão grande esvaziando. Os demais UAPs relatados continuam inexplicados. Eu achei o relatório tremendo. Foi um tremendo passo para frente. Para mim, indica duas coisas. OVNIs são reais. E segundo, não são nossos. Eu achei que foi um relatório surpreendente. Claríssimo. Temos 144 casos. Não podemos explicar 143 deles. É monumental. Quer dizer, é um divisor de águas. Estamos dando cobertura e socorro para as pessoas que estão na comunidade da inteligência agora e trabalham para o nosso governo e pessoas que serviram. E pilotos que agora podem falar sobre isso. É apenas uma avaliação preliminar. Algumas pessoas na comunidade ufológica se decepcionaram um pouco porque não foi uma revelação. Mas o que isso de fato indicou, eu acho, foi muito incentivador e importante. Indicou basicamente que, seja lá o que os OVNIs são, alguns desses avistamentos mostraram tecnologia avançada. E isso, de certo modo, é uma forma de revelação. Com certeza está progredindo muito mais do que antes com relação ao governo. É uma baita admissão. Dos 144 relatórios que a Força-Tarefa de UAP revisou, a maioria dos avistamentos ocorreu entre 2019 e 2021. Depois que o protocolo de relatório da Marinha foi posto em prática. Mas talvez o mais convincente seja a revelação de que dos 144 avistamentos de UAP relatados, apenas um foi explicado. Apenas um deles mostrou ser ilegítimo. Isso indica para mim que a mina de ouro estava debaixo do nosso nariz. Uma mina de ouro de incidências que não podem ser explicadas através das métricas normais. Estamos falando de incidências que vão muito além da nossa imaginação, que indicam a revelação de novas leis da física, e nós físicos estamos ávidos para ter acesso a isso. O relatório estabeleceu 5 categorias possíveis de explicação: desordem aérea, fenômenos atmosféricos naturais, programas de desenvolvimento da indústria americana ou governamental, sistemas adversários estrangeiros, e uma categoria para relatos de UAP que exige uma análise extra, simplesmente denominada Outros. Outros simplesmente significa, além das tecnologias atuais conhecidas, o que poderia ser extraterrena, ou sei lá, mas eu acho que o Exército está agora admitindo que outros significaria extraterrestre. Embora a palavra extraterrestre não apareça no relatório, muitos observadores acreditam que ele contém uma declaração muito importante. Tem uma citação bombástica no relatório que muitas pessoas não viram. Diz, basicamente, que talvez tenhamos que
mudar nosso entendimento das leis da física para compreender o que está ocorrendo? Talvez precisemos de conhecimento científico adicional para coletar, analisar e caracterizar com sucesso alguns fenômenos. Dependemos de avanços científicos para podermos compreendê-los melhor. Isso não é um livro de ficção científica, é o relatório do governo. Foi essa frase que, para mim, foi de cair o queixo. Nossa ciência atual, nossa tecnologia atual não entendem isso. O governo disse isso. Uau! Conhecimento científico adicional pode significar conhecimento além das leis conhecidas da física. Em outras palavras, uma tecnologia milhares de anos mais avançada que a nossa. Calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? HAARP, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano, está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país. E talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. O relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares, e incluindo um conjunto de 180 antenas. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial? O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. De acordo com o relatório, a capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra, ou de modificar o clima espacial, e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias militares. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido. Em 1996, a Força Aérea Norte-Americana encomendou um estudo secreto chamado Relatório 2025, no qual os militares examinaram a viabilidade de capacidades e táticas de combate no ano 2025. Uma das áreas que parecia pronta para pesquisa, exploração e desenvolvimento foi a modificação do clima como uma arma de guerra.
As pessoas podem pensar que a ideia de utilizarmos o clima é algo que saiu direto da ficção científica. A ideia de podermos pulverizar nações inteiras só modificando e explorando o clima. Porém, esse é um relatório verificável que agora está em domínio público. Então sabemos que o governo e as forças militares estão pesquisando modos de transformar o clima em uma arma. Uma das grandes vantagens de usar o clima como arma é que é muito difícil provar quem o atacou. Outra coisa é que o clima sozinho pode causar muito mais danos do que as armas. Poderíamos ter, por exemplo, uma tempestade poderosa que atravessasse os Estados Unidos e causasse um nível de destruição nuclear em um amplo território. Tem havido muitas tentativas de controlar o clima durante uma guerra. E uma das tentativas mais famosas foi no Vietnã, quando houve um esforço real para semear as nuvens sobre a trilha de Ho Chi Minh e criar chuvas torrenciais, que inundaram o norte vietnamita e as linhas de suprimento Vietcong, reduzindo sua utilidade e cortando os suprimentos para as guerrilhas no sul. Certamente tivemos sucesso em semear as nuvens. Se o clima pode ser manipulado pelos militares para produzir tempestades intensas e até mesmo catástrofes, isso é só uma inovação recente? Ou existem indícios do uso do clima como arma no passado? Se a raça humana no início do século XXI está transformando o clima em arma, por que alienígenas de algum modo distante já não teriam desenvolvido? Se os alienígenas antigos puderam transformar o clima em arma, não acho que possamos descartar a ideia de que talvez algumas das grandes inundações antigas não teriam sido obras de deuses, mas poderiam ser causadas por alienígenas, com tecnologia muito avançada que quisessem realmente extinguir a raça humana. Japão. Sexta-feira, 11 de março de 2011. A 70 quilômetros da costa nordeste, um terremoto de magnitude 8,9 graus produziu um levantamento explosivo do leito do mar. A 320 quilômetros dali, em Tóquio, edifícios balançaram violentamente. Meia hora depois do terremoto, um poderoso tsunami de 10 metros atingiu a costa norte do Japão. E lavou a paisagem, chegando a 10 quilômetros no interior e destruindo tudo em seu caminho. Segundo a agência de notícias Kyodo do Japão, nos dias seguintes à devastação, milhares de OVNIs foram avistados sobre o Japão. Se for verdade, o que isso significa? É interessante notar que quando o tsunami ocorreu, houve subitamente um aumento de avistamentos de OVNIs naquela área do Japão. Então temos que pensar, será que os extraterrestres estão especialmente interessados no que acontece conosco durante as catástrofes e eventos desastrosos que estão ocorrendo neste planeta? Eu também acredito que é possível que os extraterrestres estejam influenciando alguns desses eventos. Seria mesmo possível que forças extraterrestres estejam por trás desses desastres mortais? Creta. Localizada no meio do mar Mediterrâneo, é a maior das ilhas gregas. Os gregos antigos atribuíam os terremotos ao deus do mar, Poseidon. Segundo os mitos gregos, Poseidon era conhecido como aquele que sacode a terra por causa de seu poder para provocar terremotos, tempestades marítimas e tsunamis. Os povos antigos atribuíam os desastres naturais aos deuses como uma resposta lógica, porque, em primeiro lugar, esses eventos são mortais.
E suas vidas dependiam de tentar acalmar ou agradar os deuses que controlavam tudo isso. Creta era considerada o lar dos deuses. Existem cavernas hoje em Creta que nós podemos visitar que eram identificadas como o lugar em que Zeus foi criado, de bebê a menino. Então, quando vemos algo que aconteceu em Creta, no início da era cristã, temos que nos perguntar se isso é algo que iria mudar o futuro da humanidade. Isso poderia ser a ira de Poseidon, porque o que acontecia na época era que os primeiros cristãos estavam lutando contra o ressurgimento do paganismo. E esse tsunami veio para destruir, finalmente, toda a religião pagã na área. E assim, a cristandade moderna se tornou dominante. Mas seria o deus Poseidon apenas uma figura de mitos e lendas? Ou será que esse ser sobrenatural tinha uma origem em outro mundo? Poseidon sempre era representado segurando esta arma ou ferramenta, um tridente. E esse tridente podia provocar terremotos ou tsunamis e podia controlar os oceanos com o tridente. Nós temos que nos perguntar se esse tridente não era algum tipo de equipamento extraterrestre de alta tecnologia. As armas usadas pelos deuses gregos podem ser comparadas em alguns aspectos às armas modernas. É interessante que a Marinha dos Estados Unidos tenha desenvolvido mísseis nucleares para seus submarinos com os nomes de Poseidon e Tridente. Talvez Poseidon estivesse despejando sua ira sobre a Creta antiga, por estar sendo rejeitado como um deus. Será mesmo possível que os megadesastres provocados por terremotos e tsunamis pudessem ser provocados por tecnologia alienígena? Se for assim, esses eventos catastróficos poderiam ter sido provocados para mudar o curso da história humana? Talvez mais indícios possam ser encontrados na tecnologia militar moderna, projetada para usar o clima como uma arma de destruição em massa. Haiti, 12 de janeiro de 2010. Às 4h53 da tarde, um forte terremoto de magnitude de 7 graus sacudiu a capital Porto Príncipe. Segundo os relatos locais, os missionários no Haiti viram uma estranha bola de luz flutuando nos céus, menos de 24 horas antes do terremoto. Os OVNIs têm sido vistos por toda a história em conexão com terremotos. Os cientistas costumavam desconsiderar a ideia das luzes e terremotos até 60, quando foram fotografadas no Japão. Finalmente, eles tiveram de concordar que existem mesmo fenômenos aéreos estranhos que acompanham os terremotos. Se fossem apenas placas tectônicas que liberassem, por exemplo, uma descarga no ar, elas se extinguiriam muito depressa. Mas estamos falando de luzes brilhantes que pairam e duram. Será que uma súbita descarga de muita energia poderia produzir as luzes estranhas no céu sobre as zonas de terremoto? Ou será que as luzes e os desastres naturais têm uma origem mais tecnológica? Relatos de um grande dilúvio que destruiu o mundo podem ser encontrados nos mitos mais antigos de muitas culturas ao redor do mundo. Tanto a Bíblia judaica quanto o Alcorão islâmico descrevem uma inundação épica no mito da Arca de Noé.
Deus estava infeliz com o povo que vivia em pecado e, como uma punição e também um ato de purificação, enviou um grande dilúvio. A maioria dos seres morreria, exceto alguns pássaros e peixes. Mas Noé foi instruído especificamente para construir uma arca que sobreviveria à tempestade. Noé devia juntar pares de animais que respiravam ar na terra e levar esses animais e sua família para a arca. E depois choveria por 40 dias e 40 noites. A terra inteira foi inundada. E todos os animais que respiravam ar e todas as pessoas morreram. Na antiga Mesopotâmia, uma história similar de uma inundação catastrófica foi escrita em tábuas de argila em 2000 a.C. O épico de Gilgamesh, esse antigo poema sumério, descreve deuses raivosos que enviaram um grande dilúvio para destruir a humanidade, mas permitiram que alguns escolhidos sobrevivessem. Os deuses tinham criado a humanidade para realizar todos os trabalhos que fossem necessários. Mas o que aconteceu foi que, segundo as antigas histórias da Mesopotâmia, os seres humanos começaram a causar muitos problemas. Eles se tornaram ruidosos e rebeldes e chegou a hora de destruí-los. E é isso que dizem as antigas histórias da criação. Será que essas histórias de dilúvios que inundaram o mundo surgiram apenas da imaginação humana? Ou elas foram reais? Se foi assim, essa devastação poderia ter uma origem extraterrestre. Existem mais de 1000 mitos diferentes de inundações em culturas de todo o mundo. E a tendência dos arqueólogos tem sido dizer que isso ocorre só porque as fantasias das pessoas funcionam do mesmo modo. Mas eu acho, sinceramente, que existe uma explicação muito mais simples para o motivo do mito do dilúvio ser universal. Acho que é uma lembrança do que aconteceu no final da Era do Gelo. O que é mais misterioso é que, junto com essas lembranças de devastação global, existem também memórias de seres quase divinos, com poderes e capacidades incríveis que se envolveram nesse cataclismo. As histórias do dilúvio são mesmo muito interessantes. O que todas dizem é que os anjos, os deuses, como quer que os chamemos hoje, eles basicamente se cansaram da humanidade e tinham uma intenção clara de extinguir ou diminuir a raça humana. Bem aqui, nós temos um exemplo perfeito de que, talvez, os extraterrestres estivessem infelizes com o Homo sapiens. E é possível que tenham, então, criado um tipo de catástrofe, uma inundação, para eliminar a humanidade. Mas também é possível que extraterrestres benevolentes nos alertassem sobre uma catástrofe próxima, para que nem todos fossem destruídos. Forças alienígenas poderosas estão manipulando a história humana para nos testar? Ou a humanidade é só um peão no grande experimento cósmico criado por forças extraterrestres? Para nos fortalecer? Ou estão criando o caminho para o futuro da Terra? Um futuro no qual os seres humanos não existirão mais. Esta imagem mostra o astronauta John Young saudando a bandeira americana ao lado do veículo de exploração lunar. O que ela não mostra torna-se mais claro com o ajuste da exposição. Existe uma foto muito famosa do astronauta John Young batendo continência. Atrás do ombro dele, bem ao fundo, há uma luz. Seria um OVNI? Um globo luminoso? Uma prova verdadeira de presença extraterrestre? À esquerda de John Young, à nossa direita, há marcas de navalha. Essas marcas são sinais típicos de que alguém tentou eliminar alguma coisa da foto. Nesse caso específico, algum editor de fotos da NASA tentou raspar a foto com uma navalha para eliminar a prova
da presença alienígena na Lua. Recentemente, um homem afirmou ter acessado os arquivos digitais da agência espacial para revelar o que podem ser as informações mais chocantes até agora. Seu nome é Gary McKinnon. Gary McKinnon era um investigador de OVNIs. O que ele encontrou nos arquivos confidenciais da NASA foram evidências de que a NASA sabia dos OVNIs. Os arquivos são o bastante para que o governo americano peça que ele seja extraditado de seu país à Inglaterra. Ele pode ser condenado a até 70 anos na prisão e a pagar $2 milhões em multas. Quando McKinnon veio a público com o que tinha encontrado, ele falou de um documento que viu nos computadores da NASA chamado Oficial Não Terráqueo. Pode ser evidência não apenas de vida extraterrestre na Lua, como de extraterrestres trabalhando na própria NASA. Não importa o que digam, isso prova que a NASA não apenas sabe da presença de extraterrestres, como também lida regularmente com essa presença. A Lua. Por décadas nós sonhamos em viajar até ela, imaginando quais segredos descobriríamos. Hoje, mais de 40 anos após a aterrissagem, evidências mostram que podemos não saber toda a verdade sobre o que ou quem a NASA encontrou na Lua. Tem algo estranho acontecendo na Lua, e nós achamos que não é humano. Fotos adulteradas, encontros de astronautas com OVNIs e alegações de conspirações marcam as 5 décadas de história da NASA. O que os astronautas encontraram na Lua e o que trouxeram de volta para a Terra? Os astronautas a bordo são os únicos seres humanos que já pisaram em outro mundo. Eu tenho 2 luas na minha cabeça. Eu olho para a Lua como qualquer outra pessoa que nunca esteve lá e... Bom, lá está ela. Eu sempre achei interessante, mas de vez em quando eu penso em uma segunda Lua que eu me lembro de ter visto de perto. Que a NASA tem conhecimento de vida extraterrestre e talvez já tenha feito contato com ela. E que a história da viagem à Lua não começa com uma decolagem, e sim com uma queda. 8 de julho de 1947, Roswell, Novo México. Relatos de um OVNI acidentado abalam o país. A Força Aérea responde imediatamente. O que ela descobre muda o mundo para sempre. Um OVNI caiu em Roswell em 1947. Nós recuperamos tecnologia, corpos e um alienígena vivo. Uma entidade extraterrestre viva. O que fizemos com isso? Obviamente, uma nave extraterrestre continha tecnologia muito exótica e seria de extrema importância para o exército americano. Nos 10 anos seguintes, surgem invenções muito à frente do seu tempo. A bomba de hidrogênio, energia solar, microchips, lasers. E o maior orgulho dos Estados Unidos, as espaçonaves da NASA. O que ninguém discute são algumas das fotos que não foram mostradas ao público. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Depois que os astronautas da missão Gemini começaram a ver coisas no espaço, eles bolaram codinomes como Fogo, Espantalho e até Papai Noel para descrever objetos que eles viam do lado de fora da nave. Muita gente desconsidera essa fala como uma referência ao Natal, que estava praticamente chegando. Mas muitos outros dizem, bom, Papai Noel era um dos codinomes usados como forma de comunicar ao Cabo Canaveral que eles estavam vendo um OVNI. Se havia tecnologia exótica extraterrestre na Lua, isso sem dúvida alimentaria a nossa necessidade de chegar lá mais rápido para fazer a engenharia reversa dessa tecnologia e usá-la para os nossos propósitos. Se as teorias estiverem corretas, o destino dos Estados Unidos e talvez da humanidade estava nas mãos de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. 16 de julho de 1969. A Apollo 11 é lançada. O mundo inteiro está assistindo. A missão? Fazer o primeiro contato com vida extraterrestre. Uma ideia assustadora. A superfície da Lua parece muito inóspita, quase proibitiva. É um lugar hostil, um lugar assustador. O que podem esconder as conversas entre os astronautas da Apollo 11 e o Capcom, o centro de controle da missão, no Texas. O momento mais importante ocorre quando a transmissão de Buzz Aldrin e Neil Armstrong é cortada subitamente, por 2 minutos.
Supostamente, nessa transmissão de áudio estão faltando 2 minutos. O que poderia haver nesses 2 minutos? Circularam algumas transcrições não oficiais da comunicação dizendo basicamente que Armstrong e também Buzz Aldrin viram OVNIs na Lua. Diversos oficiais da NASA confirmam que essa foi realmente uma transmissão genuína de Neil Armstrong. Toda vez que examinamos a comunicação entre o Capcom e os astronautas no espaço, eles usam 2 canais, o canal público para troca de informações e o canal exclusivo, a linha do Departamento de Defesa. Eles podem cortar a transmissão pública e manter uma comunicação segura entre os astronautas e o Capcom. A NASA nunca confirmou que esta conversa ocorreu. Mas o próprio Buzz Aldrin veio a público afirmando que um objeto desconhecido foi avistado no exterior da Apollo 11. Teriam Buzz Aldrin e Neil Armstrong sido os primeiros embaixadores humanos no espaço e encontrado alienígenas na Lua? É bem possível que a NASA soubesse desde o início que, ao enviar pessoas à Lua, elas poderiam ter que fazer algum tipo de contato com outras inteligências avançadas. Quando Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram na Lua pela primeira vez, eles ergueram uma bandeira americana e uma placa celebrando a missão. Mas também deixaram 2 outros itens com uma mensagem. Um ramo de oliveira, simbolizando a paz, e um disco de silício. Nele estariam declarações de 73 líderes mundiais e os nomes de membros importantes do Congresso e da NASA. Mas se a NASA nunca esperou fazer contato com a vida extraterrestre, por que preparou estas ofertas de paz antes da viagem à Lua? O que isso significa para qualquer pessoa de cabeça aberta é que estamos cientes de uma presença extraterrestre e fizemos ofertas de paz aos ETs. Teria a Apollo 11, com suas mensagens de paz, firmado uma aliança com uma raça extraterrestre que perdura até hoje? Ou aconteceu algo que impede a humanidade de retornar? Existem bases alienígenas na Lua. E por diversos motivos políticos, as missões Apollo tinham que continuar acontecendo. Mas muitas pessoas que trabalharam na NASA afirmam que os alienígenas basicamente disseram: esse é o nosso território, não é o seu lugar, nunca mais voltem. Outubro de 1995. A astronauta Kathryn D. Coleman está no Laboratório Espacial do Ambiente de Microgravidade da NASA quando informa algo ao Capcom. É fascinante como a astronauta Coleman estava calma com aquilo. Por que ela não entrou em pânico? É muito simples. Na nossa exploração do espaço, os voos do ônibus espacial se tornaram comuns. E as aparições de espaçonaves extraterrestres acompanhando as missões também se tornaram comuns. A NASA responde que o comentário foi apenas uma observação inofensiva. Eles também alegam que um avistamento era impossível, pois o laboratório não possui janelas. Mas este diagrama do site da NASA mostra o contrário. Kathryn Coleman, da STS-73, disse: temos um objeto voador não identificado. Se você queria confirmação, aí está. Eu acho que as últimas décadas provaram que a NASA está acobertando alguma coisa no que diz respeito à ligação entre OVNIs e os nossos astronautas. Mas o quê? Dando uma olhada nos relatórios elaborados nas vezes em que nós fomos à Lua e enviamos astronautas até lá, eles relatam ter visto uma base extraterrestre. É possível que tudo que fotografamos na Lua nunca tenha sido mostrado ao público em geral. Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na Mongólia, 16 de junho de 2012. A Agência Espacial Chinesa lança sua primeira astronauta mulher à órbita. Mas a órbita da Terra já é um caminho batido. Então, a China anunciou ambições muito maiores para seu programa espacial, que pretende lançar uma missão tripulada para a Lua no ano de 2020. Alguns especialistas acreditam que a nação planeja estabelecer uma operação de mineração permanente no satélite natural da Terra. Mas muitos da comunidade ufológica temem que quando a China pousar, rapidamente irá encontrar outros que já tomaram as riquezas da Lua. Superficialmente, é uma ação política ousada para acompanhar a União Soviética na corrida espacial. Mas, de acordo com alguns, a portas fechadas, os Estados Unidos competiam em silêncio em uma segunda corrida com outro rival infinitamente mais poderoso que os soviéticos.
Eles também acreditam que reatores de fusão abastecidos com hélio 3 um dia irão nos levar a jornadas nas estrelas. A questão é, os extraterrestres já aperfeiçoaram esta tecnologia interestelar? Se for o caso, isso faz da Lua um ótimo ponto para uma mina alienígena? Uma ilha fantasma conhecida como High Brasil. High Brasil pode ser considerada a Atlântida Celta. É uma espécie de ilha perdida, um país mítico, digamos assim, que teria abrigado uma civilização avançada. De acordo com as lendas, aqueles que viram High Brasil descrevem o lar de uma civilização rica e muito avançada, cuja arquitetura consistia em torres douradas e domos majestosos. Até que, subitamente, no fim do século XIX, a ilha literalmente desapareceu do mapa. Los Angeles, Califórnia, conhecida por abrigar Hollywood, a Disneylândia e pela quantidade impressionante de OVNIs. Los Angeles é o paraíso dos ufólogos. A atividade aqui é constante e parece estar aumentando. Do século XIX ao conflito letal com um objeto voador não identificado, esta metrópole no sul da Califórnia já viu de tudo, incluindo luzes no céu e objetos misteriosos no mar. São mistérios que intrigam a cidade até hoje. Eles realmente vêm de cima do céu? Ou tem algo na costa da Califórnia que ainda não descobrimos? Los Angeles é uma pequena comunidade mineradora com 50 mil habitantes, quando os jornais locais relatam misteriosos objetos voadores na Califórnia Central. É o início de um fenômeno. As pessoas ficaram com medo do que elas liam nos jornais e viam quando olhavam para cima, porque na época elas nem tinham com o que comparar. Eles são descritos como objetos metálicos e lisos com quase 40 metros de comprimento que pairam no céu noturno. Os relatos logo descem a costa da Califórnia até a futura metrópole de Los Angeles. Isso aconteceu muito antes de Los Angeles ter um aeroporto. O voo humano ainda era um sonho. O que quer que estivesse cruzando os céus era totalmente inexplicável. Foi o início de uma verdadeira invasão que envolvia não apenas aparições, como OVNIs perseguindo carros pelas estradas, aterrissagem de OVNIs, vários casos de abdução. Foi uma onda extraordinária de OVNIs de proporções totalmente inéditas. Aparições e relatos de tentativas de abdução se multiplicam até 1896. Mas o fenômeno persiste até hoje. 14 de junho de 1992. Os serviços de emergência são inundados por ligações descrevendo uma cena muito estranha. Normalmente, quando alguém vê um OVNI, é só um ou talvez dois OVNIs. O que chama atenção no evento do Vale de Topanga é o número de OVNIs avistados. Não falamos de 10 ou 20, mas falamos literalmente de centenas. Encontrar múltiplos OVNIs é algo muito raro. Mas o que diferencia este evento é o fato de ele ser corriqueiro em Los Angeles. Existem regiões do planeta que parecem atrair a atividade de OVNIs. Em períodos curtos, centenas, se não milhares de casos são relatados. Essas áreas são chamadas de hotspots. Existem hotspots no mundo inteiro. Pequim, na China, Bruxelas, na Bélgica, Washington, nos Estados Unidos e Los Angeles, na Califórnia. Los Angeles é um dos principais hotspots. O Serviço Nacional de Registros de OVNIs, em Washington, e a Rede Mútua de OVNIs recebem relatos diários. E temos mais de 5.000 relatos só da Califórnia. Mas um detalhe diferencia Los Angeles de todos os outros hotspots. Um histórico de relatos em Los Angeles, Long Beach e na Ilha Catalina. Juntos, estes locais formam uma área rica em atividade, conhecida como o Triângulo do Diabo Ocidental. Ocorrem aparições de OVNIs em Los Angeles praticamente desde que a cidade de Los Angeles foi fundada. Como os OVNIs vêm e voltam do espaço sideral? A resposta é que não precisam, eles já estão em Los Angeles. O nome Batalha de Los Angeles não foi dado à toa. Choveram estilhaços e houve um blackout completo, então o pânico foi geral. Na verdade, 5 pessoas morreram. Foi um evento importante. Nós estávamos em estado de guerra.
Depois de 1.400 projéteis disparados contra o objeto, ele parecia intacto porque simplesmente saiu voando para além do alcance dos holofotes. Nós disparamos continuamente contra o objeto até que ele simplesmente voltou ao mar, na direção de onde tinha vindo. O que invadiu Los Angeles naquela noite e por que não conseguimos destruí-lo? Foi um avião militar japonês ou teria sido uma nave de outro planeta? Até hoje tem gente que diz, isso nunca aconteceu, foi só uma histeria coletiva. Errado. Volte a fevereiro de 1942 e leia as manchetes dos jornais. Foi um objeto real. Socorro, Novo México, 24 de abril de 1964. O policial Loni Zamora está perseguindo um carro em alta velocidade quando vê uma estranha chama de fogo brilhando no céu. Ele ouve um barulho ensurdecedor. Com medo de uma explosão, Zamora abandona a perseguição e vai em direção ao deserto para investigar. Lá ele tem um extraordinário contato imediato num dos mais bem documentados avistamentos de OVNI da história. Zamora avista um grande objeto metálico que à primeira vista parece ser um carro capotado. Mas após examinar melhor, Zamora disse que parecia alumínio e tinha o formato da letra O. Ao lado do objeto estão dois pequenos seres que inicialmente ele acredita serem adultos de baixa estatura ou talvez crianças. Zamora sai do carro para falar com a misteriosa dupla. De repente, ele é surpreendido pelo mesmo barulho ensurdecedor de minutos antes. Uma chama explode debaixo do objeto que começa a voar. Ele passa sobre a cabeça de Loni e desaparece no céu. Graças ao seu treinamento policial, Loni Zamora dá ao FBI uma das mais detalhadas descrições de OVNI da história. Os agentes ficam impressionados com a sinceridade dele, embora não consigam explicar as suas observações. Uma coisa é ver algo que não tem explicação, mas algumas testemunhas têm encontros que muitas pessoas têm dificuldade em compreender. Um contato imediato do 4º grau é quando extraterrestres de fato vêm à Terra e levam a testemunha. Então ela vira uma vítima. O caso Cash Landron. Dayton, Texas, 29 de dezembro de 1980. Betty Cash, Vicky Landron e Colby, o neto de Landron, estão dirigindo à noite quando de repente um objeto brilhante em forma de diamante aparece sobre o carro. As duas mulheres param e saem para ver melhor, mas se deparam com uma parede de calor intenso emanando do objeto. De repente, um grupo de 24 helicópteros sem identificação aparece no céu. Mas antes que possam fazer contato com o OVNI, o objeto desaparece no meio da noite. Nos dias seguintes, as duas mulheres começam a passar mal. Elas mostram sintomas que parecem ser de queimaduras graves e começam a sofrer perda de cabelo. 2 semanas após o incidente, Betty Cash é levada ao hospital. É diagnosticada com câncer de pele. Ela sobrevive à doença, mas essa terrível experiência a assombra pelo resto de sua vida. Os médicos suspeitam que as 3 pessoas que estavam no carro foram expostas a uma forma estranha de radiação ionizante. As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? Acredito pelas experiências que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que
supostamente vieram aqui há milhares de anos. Que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem, será que estamos sozinhos? A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas. E esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos. E a primeira pergunta que temos que fazer para nós mesmos é: será que os extraterrestres vieram aqui e fizeram a mesma coisa? Quando lemos os mitos de criação pelo mundo, uma das coisas que encontramos em todas essas histórias é a ideia de que os deuses buscaram criar um ambiente estável na Terra. A história do Gênesis pode ser vista como um guia passo a passo da terraformação da Terra. No primeiro dia, Deus e os deuses criaram o universo. No segundo dia, os deuses criaram o firmamento. Isso é descrito como uma cúpula ou uma fronteira separando o céu da terra. Depois veio o aparecimento das plantas e dos animais e mais tarde dos seres humanos. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação. É bem possível que os alienígenas decidiram que, com o fim de limpar o planeta, eles precisavam de uma coisa de uma enorme magnitude, como o dilúvio de que a Bíblia fala. O dilúvio teve como fim principalmente erradicar as pessoas que estavam no planeta naquela época. Bom, Deus podia ser um extraterrestre, podia ter criado o dilúvio. É muito possível, é muito provável que, com o fim de erradicar uma espécie que eles podem ter alterado geneticamente e se equivocado, eles precisaram se livrar dela e começar tudo de novo. As coisas que nós faremos em Marte podem ser exatamente as mesmas coisas que extraterrestres fizeram quando vieram ao nosso planeta. Nós terraformaremos aquele planeta, criando uma atmosfera mais adequada, derretendo calotas polares para criar rios e lagos, e talvez até manipulando geneticamente organismos para sobreviverem melhor naquele planeta. E talvez a humanidade esteja sendo guiada por extraterrestres para ir a Marte e colonizar o planeta vermelho. Com nossos planos para colonizar Marte, estariam os humanos realmente seguindo os passos dos extraterrestres que vieram à Terra no passado remoto? Como há até mesmo evidências de que esses visitantes alienígenas podem ter vindo para cá, do mesmo planeta que é agora o nosso destino. Com base nas investigações dos astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional, cientistas especularam sobre que mudanças fisiológicas podem ocorrer nas futuras gerações de humanos nascidos em Marte. Uma das coisas mais incríveis do corpo humano é sua capacidade de se adaptar. E no caso dos astronautas que vão para o espaço, eles crescem de 5 a 7 centímetros. E no caso de um humano nascido em Marte, o que vai acontecer é que o ambiente vai mudar a sua estrutura do corpo humano. E o que veremos em poucas gerações serão humanos mais altos, mais magros, porque a gravidade em Marte é menor do que a da Terra. Se os humanos evoluírem por muito tempo no planeta Marte,
Eles serão mais altos, terão cabeças maiores, terão membros mais longos, podem até desenvolver olhos levemente maiores equipados para ver melhor no escuro, porque há menos luz do Sol em Marte do que há na Terra, porque é mais distante do Sol. Podem acabar parecendo representações de anjos e vários outros seres divinos sobre os quais lemos na Bíblia e outros documentos antigos. Esses atributos de alguém de um planeta de gravidade baixa como Marte, ou que esteve no espaço muito tempo, podem ser os atributos que nós vemos nos anjos caídos. Seres muito altos e alongados, e talvez pálidos, e com olhos muito grandes. Marte é um ponto muito lógico. Se a vida na Terra um dia se tornar impossível, é o nosso próximo passo, é para onde ir se a sobrevivência da nossa espécie estiver ameaçada. Porque talvez seja de lá que nós viemos. Então talvez nós, terráqueos, sejamos os marcianos. Então a questão é, será que esse jogo tem se repetido há centenas de milhares de anos? É possível que a colonização de Marte seja a chave para a nossa sobrevivência como espécie? E nesse caso, já estivemos perto desse precipício antes? Pode ter havido uma presença humana em Marte milhares de anos atrás? Talvez iremos descobrir a verdade sobre nossos ancestrais alienígenas quando nos tornarmos os extraterrestres em Marte. A mais antiga civilização que temos, de 3.800 anos antes de Cristo, são os Sumérios, e nos dão descrições visuais desses seres e falam dessa época na qual conviviam com seus deuses vivos. Eles chamavam seus deuses de Anunnaki, um termo que simplesmente significa aqueles que vêm dos céus para a terra. Nos registros sumérios da mitologia, há explicações de como eles elaboraram geneticamente o primeiro ser humano, e portanto é bem possível que extraterrestres nos projetaram geneticamente. Mais e mais criaturas estão sendo descobertas à medida que a ciência caminha em pequenas cavernas ou pequenas ilhas, onde evidências de DNA claramente mostram que algo mais aconteceu. Talvez cheguemos ao fato científico concreto de que houve intercâmbio genético com os humanos em certas ocasiões, em certos momentos da história. A mitologia está repleta desses episódios de deuses descendo à Terra. E como a mitologia está tão interessada na relação entre deuses e humanos, vai necessariamente haver uma grande comunicação e comunhão entre os dois. Há vários milhares de anos, quando nossos ancestrais ainda eram primitivos, alguns extraterrestres pousaram em nosso planeta. Nossos antepassados pensaram que esses extraterrestres deviam ser simplesmente deuses. Sempre que lemos referências ao Monte Olimpo, ele é descrito como sendo um magnífico palácio no topo do Monte Olimpo, supostamente. Bom, se você olhar para isso na perspectiva moderna, que tal se esse lugar, o Monte Olimpo, não fosse necessariamente o topo da montanha, mas, na verdade, uma nave espacial? Porque há relatos de que, às vezes, havia um grande estrondo no Monte Olimpo e o topo inteiro se erguia. Então é possível que o raio e o tridente sejam algum tipo de dispositivo direcionador de energia. Ele tinha o poder de criar tsunamis, as tais ondas enormes com essa arma. Essa incrível arma, o tridente de Poseidon, parece ter sido algo mais do que apenas um forcado. Parece ser uma arma muito potente porque ele conseguiu destruir cidades inteiras com essa tal arma dele. Apolo, para começar, era o professor dos jovens gregos que ali viviam. Ele os ensinava a construir na montanha, nas encostas. Ele os ensinava a fazer estradas. Ele ensinava astronomia. Como eles chegaram aqui? Provavelmente em algum tipo de nave. O que mapeamos nos nossos mitos e nossas lendas são histórias incríveis, eventos incríveis. E qualquer ser extraterrestre, qualquer alienígena que tenha vindo à Terra estará nesses relatos. Porque, sendo um evento tão extraordinário, ficará marcado para sempre. Os arqueólogos estão estupefatos com os muitos megalíticos aqui em Karnak.
É claramente um grande projeto de construção com blocos de granito pesando de 50 a 100 e até mesmo chegando a 350 toneladas. As lendas locais contam que os gigantes construíram Karnak, mas é preciso se perguntar qual é o verdadeiro propósito desses megalíticos gigantes e por que um povo pré-histórico traria todas essas pedras enormes e montaria esses vários alinhamentos aqui em Karnak. Milhares de pedras enormes foram arrumadas numa formação bem interessante. Elas estão dispostas em linhas que se cruzam, que formam triângulos que só poderiam ser vistos do alto, acima da terra. Esses alinhamentos de pedras podem ter sido uma forma de se comunicar com seres extraterrestres. Apolo costumava dizer aos gregos, tá bom, eu vou visitar outros povos. Os gregos perguntavam, e para onde você vai? E ele dizia, bom, eu vou para um lugar que fica para lá de onde vem o vento norte. É a terra dos hiperbóreos. Foi só alguns anos atrás, na França, que começaram a fotografar essa região da Bretanha francesa do helicóptero. E quando foram comparar as fotos, de repente alguém percebeu que não era uma coincidência. A medida das linhas na vertical é sempre a mesma. Os ângulos são sempre os mesmos. Eles são triângulos pitagóricos. É tudo uma gigantesca formação geométrica da Idade da Pedra, o que é impossível. Os humanos da Idade da Pedra não tinham ideia dos triângulos de Pitágoras. Pitágoras só surge em 420 a.C. As pedras de Karnak são uma das poucas coisas no planeta que podem realmente ser vistas do espaço. E são um marcador perfeito para qualquer tipo de veículo aéreo que estivesse vendo a Terra de cima. Muitos dos turistas que vêm a Karnak alegam que podem de verdade sentir a energia que emana desses megalíticos de granito. Como é que esse povo antigo sabia sobre essa energia? Será possível que eles pudessem usar toda essa energia para mover e pôr de pé essas pedras gigantes? E tudo isso foi feito de propósito. Os extraterrestres mandavam nossos ancestrais fazerem isso e aquilo. Não foram os extraterrestres que alinharam essas pedras. Foram os humanos que fizeram isso. Mas seguindo as ordens dos extraterrestres. Se o deus grego Apolo era realmente uma espécie de astronauta do passado, é possível que as pedras aqui de Karnak fossem uma espécie de direcionador, indicando o caminho para o extremo norte, para a Hiperbórea dos deuses antigos. Existem inúmeras semelhanças entre a mitologia grega e a mitologia nórdica. E muitos dos deuses são quase que idênticos, além de fazerem praticamente a mesma coisa. Zeus e Odin são deuses do tipo Pai Celestial. Eles viajam pelos céus em carruagens, o que tem parentesco com as divindades solares. O precursor de muitas crenças religiosas é o culto ao Sol. Os antigos sabiam que a vida vem do Sol. Portanto, é um grande mistério e fonte de grande deslumbramento. O que você tem aqui não é só uma divindade menor, mas você realmente a está nivelando a uma das divindades principais. Esse é um personagem muito importante. E, portanto, quem estiver por trás de Odin ou de Zeus é obviamente uma pessoa ou uma entidade divina que é compartilhada por essas culturas. E está claro que quem inspirou o mito de Zeus ou de Odin é alguém que tinha uma contribuição extremamente importante a dar para as duas civilizações. Então, essa entidade ficou definitivamente conhecida em toda a Europa. Nesse ponto, nós temos uma correlação, uma conexão, porque além de Zeus ter o raio, mas o que é que Odin tinha e Thor? Eles tinham um martelo. Se assemelha muito à descrição do raio que Zeus portava. Você precisa se perguntar se esses relatos dos raios de Zeus, do martelo de Thor, se eles não eram armas de verdade. Assim como temos hoje os tais raios direcionadores de energia, ou estão desenvolvendo algum tipo de raio mesmo, que é emitido por uma espaçonave. E há milhares de anos
Cidades gigantescas rodeavam nosso planeta. Eles usavam o termo cidades porque não tinham outro para definir a nave-mãe. E, de repente, dessas cidades, naves menores se desprendiam. Claro, na Índia Antiga, como não tinham a palavra espaçonave, eles usaram o termo Vimana. Quem é Enoque? Ele era o 7º profeta antediluviano do Velho Testamento e também da Torá da comunidade judaica. Enoque é descrito apenas com uma frase, nada mais. E ela é: o Senhor o arrebatou numa carruagem de fogo e o levou para o céu. De acordo com várias fontes, inclusive a mitologia nórdica, a mitologia grega e até a Bíblia, nós temos relatos desses filhos de Deus ou de deuses do Monte Olimpo ou Valhalla. Eles vêm à Terra e acham as filhas dos homens atraentes. Quando todos esses contatos aconteceram e quando as mulheres dormiram com esses deuses, o que pode ser lido em vários textos presentes em todo o planeta é que essas mulheres realmente fizeram com extraterrestres, não com deuses, porque deuses não existem. Quando você olha para a mitologia grega e para muitas das mitologias pelo mundo, você encontra essas histórias de deuses descendo do céu, tendo relação com seres humanos e dando origem a uma nova raça de humanos. É uma tradição em muitas civilizações a existência de certas crianças humanas que eram, digamos, não humanas, mas que tivessem uma ligação com as estrelas, de um recanto muito além da Terra. Essa característica especial parecia ser inerente e parecia envolver um componente de DNA para o qual a ciência talvez devesse se voltar e precisasse estudar. Nos escritos em sânscrito antigo da Índia, encontramos o seguinte relato. Uma rainha chamada Kunti se casou com um ser celestial, um extraterrestre que era conhecido como o Deus Sol. O produto dessa união foi Karna, um dos heróis do épico indiano Mahabharata. Esses tipos de relatos das tradições do conhecimento antigo têm um equivalente moderno nos relatos de seres meio terrestres, meio alienígenas, que povoam a coletânea atual de abduções por OVNIs. O notável é que vemos nesses registros modernos exatamente o mesmo que nos relatos antigos. Dentro da mitologia grega, você tem muitos relatos estranhos de centauros, ciclopes, estranhas criações genéticas, metade homem, metade animal. E você tem que especular, no mínimo até o ponto em que você vê a possibilidade de uma estranha engenharia genética acontecendo e criando o que no passado eram as criaturas chamadas de monstros. Em alguns dos escritos de antigas civilizações, nós vemos relatos de acasalamento entre seres extraterrestres e humanos, produzindo monstros, ou gigantes, ou outros tipos de seres. E por que é assim? Acredito que seja porque isso realmente aconteceu no passado. A caverna de Lovelock foi descoberta por rancheiros locais, que estavam à procura de excremento de morcego para usar na lavoura. Depois disso, começaram a encontrar restos mortais de humanos. Chegaram a encontrar entre 40 e 50 pessoas dentro desta caverna. Uma delas teria aproximadamente 2,5 metros de altura. Tais criaturas tinham cabelo comprido e ruivo, e eram literalmente gigantes. Durante todo o século XIX, muitos esqueletos gigantes foram supostamente descobertos no meio oeste americano, em regiões da Califórnia e perto do Vale da Morte. Mas esses esqueletos encontrados aqui em Lovelock são dos poucos que foram realmente escavados por uma universidade credenciada. À primeira vista, esses crânios, eles parecem ser crânios com uma aparência bem normal. E estes são realmente os crânios de pessoas gigantes, com uns 2,10 metros ou 2,40 metros de altura. O relato de Davi e Golias é um daqueles episódios da Bíblia que você questiona
Como é que é isso? Será apenas uma metáfora ou estamos diante de uma interpretação fundamentada? E nesse sentido, Golias tem que ser uma criatura gigante. A questão então é, ele não pode ser humano. O que ele é então? A arqueologia gosta de usar o termo dolmen, só que eles já eram conhecidos antes do folclore como túmulos de gigantes. Um dolmen tem o formato da letra grega π, com o topo reto e deitado. E é feito de blocos enormes de calcário. E até hoje, nós ficamos maravilhados que alguém possa ter construído essas coisas e nos perguntamos como conseguiram pôr o topo horizontal sobre as bases verticais. Foram construídos durante o período Bronze Médio, mais ou menos entre 2000 e 1500 antes da Era Cristã. Então, vendo coisas como essas, ficamos pensando, devem ter sido feitos por gigantes, porque pessoas comuns não poderiam ter feito isso. Estamos diante de metáforas ou estamos lidando com indícios concretos de que tais criaturas são físicas e que de alguma forma vieram parar na Terra? Eu penso nisso e temos que aceitar que alguns casos são verdadeiros. A questão então é, como essas aberrações genéticas apareceram? Os extraterrestres mudaram nossa constituição genética, promovendo uma mutação específica dos nossos genes, essencialmente em laboratório. Então, eles pegaram alguns seres humanos, alteraram seu DNA e reinseriram essas pessoas no mundo para que, pela procriação, essas pessoas passassem adiante tais alterações genéticas inéditas para toda a população. Para um ser alienígena trabalhar com DNA é tão fácil. Criar um tipo novo não tem nada de difícil. Até mesmo hoje em dia temos a capacidade de criar novos tipos de animais. A pergunta então é, nós também fomos criados desse jeito? O Homo sapiens está na Terra há 300 mil anos. E apenas em alguns milhares de anos, o tamanho do nosso cérebro simplesmente triplicou. Agora, isso não combina com a evolução normal. É preciso tempo, e um tempo muito longo. No entanto, hoje os biólogos não conseguem descobrir como é que o volume do nosso cérebro triplicou num intervalo de tempo tão curto. Isso ainda é um mistério. A ciência tem sido incapaz de achar esse elo perdido. E talvez isso se deva ao simples fato de que a Terra é incapaz de oferecer esse elo perdido. Talvez esse elo perdido não seja desse mundo. Talvez esteja em algum lugar fora daqui, um lugar extraterrestre. Há, na verdade, relatos em antigos escritos em sânscrito na Índia de que, nas suas tentativas originais de produzir os deuses ou os seres extraterrestres, cometeram erros e produziram tipos diferentes de monstros, gigantes e coisas desse tipo. Por que razão os chamados deuses fizeram tais criaturas híbridas? E assim começaram a fazer cruzamentos. Começaram a fazer criaturas híbridas. Está claro que algo afetou vários continentes neste planeta por volta de 3000 a.C. As pirâmides começaram a ser construídas naquele momento. Por quê? Por que isso era importante? Essa importância seria global? Sim. Era algo imperativo que vinha de fora deste mundo? Sim. É bem possível que, se houve algum tipo de intervenção genética por uma raça extraterrestre na humanidade, eles tenham grande interesse em ver seu experimento progredir. Sempre me perguntam isso. Acreditar que extraterrestres, de uma forma ou de outra, se parecem conosco ou até pensam como nós? Eles não são, por coincidência, semelhantes a nós. Nós é que somos parecidos com eles, porque nós somos o produto. Mas se os alegados encontros alienígenas são evidência da interferência de extraterrestres nas coisas humanas, qual é o seu propósito? Pi-Ramessés, Egito, século XV a.C. Segundo as escrituras, Deus mandou as pragas para o Egito quando o faraó se recusou a libertar os israelitas da escravidão. 3 delas envolviam insetos. A terceira foi um ataque de mosquitos que se ergueram do chão e infestaram homens e animais. A segunda foi um enxame de moscas que atacaram apenas os egípcios, poupando os israelitas. E a 8ª praga foi a dos gafanhotos. Está no livro do Apocalipse do Novo Testamento.
Emergindo das profundezas da terra, os gafanhotos formam fileiras de soldados, protegidos por peitorais de ferro. Os alvos não são plantações. Os gafanhotos não comem nenhuma plantação, não dizimam nenhum campo, eles só atacam pessoas. Apenas comem, ferem e devoram pessoas. É como se eles tivessem sido programados. Os gafanhotos que surgem da fumaça têm a capacidade de ferir as pessoas com um ferrão de escorpião. Mas sabemos que os gafanhotos não podem machucar as pessoas, então esses gafanhotos tinham uma origem especial. Esses gafanhotos só atacam pessoas que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E nos faz pensar se esses gafanhotos não eram algum tipo de avançada tecnologia extraterrestre enviada para procurar humanos específicos. É possível que o livro do Apocalipse descreva não os gafanhotos herbívoros que conhecemos, mas algum tipo avançado de armamento controlado por um ser extraterrestre. Então nós temos de nos perguntar, é apenas uma figura mítica? Ou na verdade seria uma representação de algum tipo de ser, Deus divino e extraterrestre, que veio para a Terra? É possível que as histórias na Bíblia sobre gafanhotos enviados por Deus sejam na verdade indícios de tecnologia alienígena no passado? E será por isso que os seres humanos temem os insetos até hoje? Se travasse uma guerra, a arma que um extraterrestre usaria consistiria de aparelhos mecânicos nanotecnológicos para acertar alvos muito específicos. De fato, essas armas existem hoje. Por que não mandar um inseto pequeno ou um besouro rastejante até uma zona de guerra para obter informações? É exatamente o que está acontecendo agora. O Stanai é um robô aéreo muito pequeno, do tamanho de uma forma de torta. É relativamente simples, mas pode fazer coisas incríveis. Todos os insetos imagináveis estão sendo estudados por alguém. No momento, o menor robô inspirado no inseto que podemos fazer é do tamanho de um colibri, a partir da tecnologia que dominamos hoje. A força motriz deles é energia armazenada. E não temos uma bateria que armazene energia suficiente. Mas vamos chegar lá. É fácil imaginar que teremos um robô do tamanho de uma mosca. Se ele pousar na parede da casa de um terrorista, ele nem notaria. E podemos encaixar tanta coisa no espaço tão pequeno. Manter o peso baixo, podemos lhe dar asas. E uma pessoa leiga só tentaria espantá-lo. Num futuro não muito distante, você vai olhar e dizer que inseto lindo, mas talvez não seja um inseto. Os insetos estão entre as criaturas mais bem projetadas do planeta Terra. São extraordinários. Não é à toa que os militares americanos se interessam pelos insetos. É completamente lógico. Mas, enquanto os cientistas convencionais discutem se os robôs estão destinados a dominar ou não a Terra, será que isso já não aconteceu antes? Talvez milhares de anos atrás? Ábidos, Egito. 11 quilômetros a oeste do Nilo, neste enorme sítio arqueológico, encontram-se as ruínas do templo de Osíris, onde milhares se reuniam para adorar o deus do submundo. Em comparação a vários outros deuses, acredita-se que Osíris teria vivido fisicamente na Terra como um dos faraós do Egito. Ele é muitas vezes representado com um disco alado do Sol. E embora muitos estudiosos tenham sugerido que isso nada mais é do que uma forma de adoração ao Sol, esse Sol, de acordo com a visão egípcia, também tinha asas e descia do céu. Então, na minha opinião, outra coisa que foi descrita, um evento extraterrestre que de fato ocorreu na vida real. A maioria dos deuses egípcios eram, na realidade, visitantes extraterrestres. Mas muitos se perguntam se Osíris era mesmo feito de carne e sangue.
Uma das histórias mais famosas que estão ligadas a Osíris é a de que ele foi desmembrado pelo irmão invejoso Sete. Sete teve um acesso de fúria e despedaçou o corpo do irmão, rasgando-o em 14 pedaços que foram espalhados por todo o reino. Mas Ísis, a esposa leal, procurou por toda parte e encontrou os pedaços e reuniu todos eles. Ísis conseguiu ressuscitá-lo. Mas quando eu escuto uma história como essa, que um ser é desmembrado e então alguém reúne os pedaços e consegue milagrosamente ressuscitá-lo, eu tenho que fazer essa pergunta. É possível que Osíris não fosse uma entidade biológica, mas talvez algum tipo de máquina ou robô? História antiga após a história antiga, vemos referências a extraterrestres que procuravam influenciar o corpo humano para aumentá-lo, sobretudo com a tecnologia. Os extraterrestres estariam observando a humanidade há milhares de anos e nos trouxeram até este ponto porque querem que nós tenhamos uma tecnologia avançada e também nos tornássemos a própria tecnologia, até que estejamos prontos para ser como eles. Temos que nos perguntar se isso pode fazer parte de um plano extraterrestre para influenciar a humanidade através da implantação de tecnologia no corpo humano. E se for assim, qual é o propósito? Serve para acelerar as nossas habilidades ou é um esforço para controlar a humanidade? Só o tempo dará uma resposta a essas perguntas. É possível que seres de outro mundo estejam levando a humanidade não só a evoluir na Terra, mas também a se juntar a eles nas estrelas como entidades não biológicas. E a nossa dependência crescente de computadores, celulares, internet e até partes do corpo sintéticas poderiam integrar um vasto plano extraterrestre, fazendo com que os seres humanos se tornem cada vez mais parecidos com a tecnologia da qual somos tão dependentes. Talvez o destino da humanidade não seja ter um contato imediato com os antepassados, mas com os nossos eus do futuro. E quando esse dia chegar, os seres humanos, como conhecemos, talvez sejam considerados mais do que sistemas operacionais obsoletos. É preciso considerar a possibilidade de não ser a primeira vez que habitamos este planeta. Em outras palavras, esse não é o primeiro ciclo de civilização. Existem ascensões e quedas. Uma grande labareda solar é apenas um dos muitos desastres naturais que pede a eliminação de mais de 90% da população mundial. Será um terrível massacre ou o resultado de um desastre natural? Estas previsões foram coletadas em um mapa que mostra um mundo transformado pelo desastre. Partes enormes dos continentes são engolidas pela água. E a população restante se reúne em áreas muito menores, conhecidas como zonas seguras. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista, com o objetivo de controlar o clima mundial? O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país. E talvez contra seu próprio povo. Recentemente, um número cada vez maior de médiuns tem recebido a mesma visão assustadora. Mas com tantas pessoas exprimidas nestes bolsões de terra, a civilização conseguirá resistir? As incríveis previsões para um mundo pós-apocalíptico são um monumento intrigante que o futuro pode reservar, levando a uma última e irônica reviravolta. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. O relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares, incluindo um conjunto de 180 antenas.
Ao longo das décadas, muitos grupos religiosos adotaram uma visão sombria do futuro. Eles preveem que, no futuro não muito distante, o mundo todo será varrido por uma catástrofe global que reduzirá drasticamente a área habitável do planeta. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Este cenário apocalíptico, mais conhecido como mudanças da Terra, foi previsto pela primeira vez pelo renomado médium americano Edgar Cayce. O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. Qualquer que seja a catástrofe trazida pelas mudanças da Terra, sobreviverão a tudo. O nosso relacionamento com o planeta está chegando ao fim? E tudo isso já aconteceu antes? Será que extraterrestres estiveram presentes no desastre de Fukushima? E será que ajudaram a evitar uma catástrofe de proporções maiores ainda? Uma onda em particular atingiu a usina nuclear Fukushima Daiichi e superou todos os sistemas de segurança, o que causou avarias que colocaram a usina em estado crítico, soltando material radioativo na atmosfera e na água. Será possível que extraterrestres tomaram conhecimento do desastre e fizeram alguma coisa para diminuir o impacto do desastre e, finalmente, conseguir salvar a humanidade de um cataclismo muito pior? Com o reator da usina nuclear entrando em fusão e radiação escapando para a atmosfera, as autoridades evacuaram a região. Os únicos que ficaram foram os funcionários, que lutaram dias e dias para evitar uma catástrofe maior. Mas, segundo testemunhas oculares da cena, os funcionários não estavam sozinhos. Houve um significativo número de avistamento de OVNIs na área nas semanas e dias que antecederam o terremoto e o tsunami. E houve vários avistamentos de OVNIs na área do desastre também, depois do que aconteceu. Isso sugere que possivelmente extraterrestres se envolveram para estabilizar aquela situação. Porque se o reator de Fukushima tivesse realmente fundido, grande parte da Ásia teria se tornado inabitável por muitos anos. Muitas testemunhas relataram ter visto OVNIs sobrevoando a usina. E que raios de luz desciam do OVNI, como se pudessem agir sobre a usina nuclear, evitando que o núcleo realmente fundisse, evitando que o desastre fosse ainda maior. Há quem especule que os OVNIs vistos durante a crise podem ter talvez nos protegido, tentando nos salvar de uma pavorosa explosão nuclear. Ou, se não foi para nos proteger, foi para proteger o mundo. Ou será possível que os OVNIs vistos por testemunhas foram responsáveis por impedir as catástrofes que os humanos não conseguem evitar? O que parece é que há uma espécie de plano montado. Uma mão oculta da história que manipula os eventos. Parece que estamos interagindo com uma civilização alienígena e estamos experimentando os frutos do que estão nos oferecendo. Porque nossa história está sendo inteligentemente conduzida e levada para um determinado resultado. Mas se os alegados encontros alienígenas são evidência da interferência de extraterrestres nas coisas humanas, qual é o seu propósito? Roma, 27 de outubro do ano 312. Ao norte da cidade, o imperador Constantino levava suas tropas para a Ponte Milvia para uma batalha para derrotar Maxêncio e reaver seu trono. Em jogo, o controle de toda a parte ocidental do vasto Império Romano. Segundo o relato do historiador Eusébio,
Na véspera da batalha, Constantino levantou os olhos ao céu e viu o que ele achou ser uma visão divina. Constantino e seus seguidores viram no céu o que os cronistas disseram ser uma grande e alva cruz de fogo. Agora, seus seguidores não sabiam como interpretar isso, mas Constantino decidiu que era a cruz cristã. Constantino sentiu que com essa extraordinária visão do paraíso, uma cruz de luz em pleno céu, ele iria para a batalha no dia seguinte e reconquistaria o Império Romano. E foi exatamente o que ele fez. Essa visão se tornaria um ponto decisivo na história humana. Após vencer a brutal Batalha da Ponte Milvia, Constantino consolidou seu poder e começou uma campanha de tolerância religiosa pelo Império. Ele mesmo se converteu ao cristianismo. Mas o que exatamente Constantino viu no céu que mudou o curso da civilização ocidental? Foi uma visão divina? Ou outra coisa? Nós mesmos não vemos cruzes no céu a toda hora quando vemos aviões? O avião tem luzes dos lados e na frente, e se houver alguma luz, refletida ou não, às vezes podem parecer cruzes. Então devemos nos perguntar se é possível que aquilo não fosse nenhum símbolo cristão, mas uma adaptação de algo que foi testemunhado no céu. Será possível que extraterrestres foram responsáveis pela visão de Constantino? Canal da Mancha, 1588. Felipe II, rei da Espanha, despachou uma enorme armada para invadir a Inglaterra. A armada levava mais de 20.000 soldados e carregava instrumentos medievais de tortura. Segundo alguns historiadores, Felipe, católico devoto, queria levar a Inglaterra à brutal Inquisição para punir a rainha Elizabeth I e seus súditos por deixarem a Igreja Católica. Felipe era católico e a Inglaterra se tornou protestante quando o pai de Elizabeth, Henrique VIII, rompeu com a Igreja Católica para se casar com a mãe dela, Ana Bolena. Então, para Felipe, os ingleses eram pecadores que deviam ser corrigidos. Então, mandou a grande armada, uma enorme frota de mais de 130 navios. Nunca se viu nada assim antes. A Inglaterra não era muito rica e muitos de seus navios não eram nem oficialmente do governo. Eram navios mercantes que os marinheiros puderam usar. A armada espanhola parecia invencível e os ingleses nitidamente inferiores. Mas quando os dois finalmente se encontraram, as estratégias e táticas inglesas superiores forçaram a armada a recuar. Mas o número de navios espanhóis era tão grande que os ingleses não tiveram uma vitória decisiva até que houve uma grande tormenta. Os navios ingleses eram mais manobráveis do que os espanhóis. Para compensar, os espanhóis largaram suas âncoras, pensando em se livrar de todo o peso extra, por assim dizer. Então, quando o vento se levantou, não tiveram como ancorar os navios e os ventos espalharam a armada por toda parte, inclusive a costa. E perderam a metade da armada por causa do mau tempo. Do ponto de vista dos ingleses, a terrível tormenta que destruiu a armada espanhola foi um milagre e destruiu a força espanhola que a humanidade não conseguia destruir. Os ingleses acharam que a milagrosa tormenta fosse obra de seres extraterrestres. A primeira pista vem de um dos conselheiros mais próximos da rainha Elizabeth, um homem misterioso chamado John Dee. John Dee era o astrólogo da corte, matemático, filósofo, médico da corte de Elizabeth I. Era um homem extremamente estudado para sua época.
Ele lidava com a mágica e poções e os chamados encantamentos para provocar mudanças. John Dee era um pensador hermético. Pensadores herméticos acreditavam que houve um contemporâneo de Moisés chamado Hermes Trismegisto, que vivia no Egito. E assim como Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, Deus revelou a Hermes o conhecimento secreto do funcionamento da natureza. Então, com esse referencial e as ferramentas certas, ele podia conhecer o pensamento de Deus, assim, digamos, lendo o mundo. Segundo a lenda, John Dee usou sua sabedoria do mundo natural e do sobrenatural para prever a tempestade que dizimaria a armada espanhola. Diz a história que John Dee disse à rainha Elizabeth que não se preocupasse que uma tempestade destruiria a armada espanhola. E depois que aconteceu, ficou confirmada a sabedoria dele, do mundo e de seus segredos. Mas se John Dee realmente fez essa profecia, qual foi sua fonte? Foi algo divino para estabelecer uma comunicação com seres extraterrestres. John Dee se interessava muito pelo oculto e parecia gastar muito tempo procurando algum jeito de se comunicar com formas de vida além desta terra. Não entendemos que influência John Dee sofreu para interpretar informações tão acuradas. É bem possível que John Dee tenha recebido suas informações de uma fonte externa que possivelmente era extraterrestre. Mas se a procura de John Dee pelo conhecimento hermético deu a ele esse tipo de visão da agenda alienígena na Terra, o que ele achou? E por que extraterrestres iam querer afundar a armada espanhola? É possível que os extraterrestres tivessem o interesse de preservar a monarquia da Rainha Elizabeth, em cuidar para a monarquia não ser derrubada. Por isso, repeliram as forças invasoras, para garantir que essa estrutura de poder cuidadosamente construída ficasse intacta. O que aconteceu na Inglaterra, depois do reinado de Elizabeth, foi simplesmente milagroso. Houve uma revolução científica. Apareceu Isaac Newton. E outros cientistas desenvolveram o que acabou se tornando a Revolução Industrial. Será que entidades extraterrestres realmente intervieram na invasão espanhola, mandando uma tempestade para destruir seus navios e garantir o futuro da Inglaterra? E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? São sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa um mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando.
Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.